Boa noite, pessoal. Eu me chamo Matheus e nós vamos estar apresentando sobre as fases do desenvolvimento embrionário. São elas a segmentação, gastrulação e organogênese. Vamos começar falando sobre a segmentação. A segmentação ela é dividida em duas. São elas a holoblástica e a meroblástica. A maneira holoblástica significa que ela vai se dividir totalmente. E ela vai se dividir totalmente de duas formas. Ou de maneira igual ou de maneira desigual. A de maneira igual, ela vai possuir, os blastomas vão possuir o mesmo tamanho. E principalmente os ovos isolécitos que vão fazer esse tipo de segmentação, principalmente nas espécies dos mamíferos e nos equinodermos. Os ovos isolécitos eles são conhecidos por terem essa facilidade de clivagem, pois eles possuem baixa quantidade de vitelo, que é um nutriente presente dentro do blastômero, que quando ele está em baixa quantidade, o blastômero tem facilidade em se dividir. Já na clivagem holoblástica desigual, os blastômeros eles vão se dividir, porém de maneira a ficar com tamanhos desiguais. Um exemplo de espécie que vai ter esse tipo de clivagem é a espécie dos anfíbios. No caso da segmentação parcial ou meroblástica, ela vai acontecer dessa forma porque, em razão da diferença na distribuição do vitelo, essa segmentação vai ocorrer apenas em uma parte dele, e ela pode ser discoidal ou superficial. A discoidal ela vai formar um disco embrionário aqui em cima, por isso que ela é chamada de discoidal, como por exemplo as aves. E a superficial vai acontecer de uma forma em que as células vão começar a se dividir no meio do vitelo e depois elas vão migrando para as extremidades, ou seja, para a sua superfície. Um exemplo disso são os insetos. Então, basicamente, vão acontecer sucessivas e sucessivas mitoses, e elas vão consistir em repetidas divisões desse zigoto num determinado número de células, que elas vão ser chamadas de blastômeros. Quando termina a segmentação, vai ocorrer a formação da blástula, e a quantidade de vitelo que o ovo apresenta vai determinar o tipo de segmentação. Como o vitelo é uma substância inerte, quando ele se apresentar em excesso, ele pode dificultar e até mesmo impedir a segmentação do ovo. Bom, a gastrulação é uma etapa muito importante do desenvolvimento embrionário, porque é nessa fase que vai ocorrer o crescimento e a diferenciação das células para a formação dos 3 folhetos embrionários, que é a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Esses folhetos eles são chamados de germinativos por serem responsáveis por originar órgãos e tecidos do embrião. Ela vai iniciar com o surgimento da linha primitiva na superfície do epiblasto. Assim, vai ocorrer a migração de células do epiblasto para o plano mediano. Ela vai crescer da região cloacal para a placa pré-cordal. Ela vai crescer, crescer, crescer até chegar no arquêntero, que é o intestino primitivo. Depois, elas começam a invaginar, descendo do epiblasto para o hipoblasto. Algumas delas vão lá para substituir as células do hipoblasto. E a partir desse momento, ele não vai mais se chamar hipoblasto, e sim endoderma, que é essa parte azul aqui. Outras dessas células vão começar a se concentrar aqui no meio, que é essa parte rosa aqui, e aí eles vão formar a mesoderma. Essa mesoderma ela vai revestir uma região chamada de celoma, que é essa parte branca aqui. Nele contém um líquido que serve para a circulação de nutrientes e ele também ajuda a proteger os órgãos internos de impactos. O que sobrou, que é a parte amarela, é chamada de ectoderma. O blastóporo é a abertura, que vai ficar aqui embaixo, e ela vai servir de comunicação na fase embrionária. Ela vai pôr em contato a cavidade digestiva, que é o arquêntero, com o meio externo. Esse blastóporo pode dar origem primeiramente à boca
que aí ele vai ser chamado de protostômio. Nesse caso, a gente pode dar o exemplo dos vermes, molúsculos e dos artrópodes. Ou pode originar primeiramente o ânus, que aí a gente vai chamar de deuterossômio. Para esses deuterossômios, a gente pode dar o exemplo de equinodermos e cordados. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a organogênese. Esse nome ele é bem didático, pois organo significa órgão e gênese significa formação. Então, é a formação dos órgãos e tecidos do corpo. O marco do início do processo de organogênese se inicia na neurulação, que é quando a gástrula dá início à neurula, que é essa estrutura aqui. Da ectoderme, que é a parte mais externa, que foi explicado na gastrulação, dá-se origem ao tubo neural. O tubo neural vai se formar do sistema nervoso central do indivíduo. Aqui na mesoderme vai se desenvolver o corpo do embrião, desde a derme, músculos, ossos, cartilagens e sistemas. Dentro da mesoderme é encontrada uma cavidade chamada celoma. Essas duas estruturas aqui são mesoderme. A cavidade interna da mesoderme vai formar parte do sistema digestivo, que justamente é composto pelos tecidos conjuntivo, epitelial e muscular. Durante o desenvolvimento da mesoderme, também vai surgir uma estrutura chamada notocorda. A notocorda ela vai ser responsável, ela é um bastão fibroso, proteico, que vai dar sustentação ao embrião durante os primeiros dias de desenvolvimento dele. Aqui embaixo nós encontramos também um folheto que é chamado de endoderme, que irá dar origem ao epitélio, glândulas do sistema digestório, sistema respiratório e epitélio interno da bexiga. A cavidade interna da endoderme é chamada de arquêntero.